Agora nós vamos falar sobre vômito. Opa, já dá aquele desespero, o bebê vomitou, a criança vomitou, o que que eu faço? E então, a nossa pediatra Tati vai nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Tati, bem-vinda novamente. É sempre muito bom estar aqui com vocês. E hoje nós vamos conversar sobre um sintoma que é muito frequente no consultório, né? E acho que trazer algumas orientações assim é indispensável. Primeiro, é importante separar, assim, vômito de criança bem pequenininha, né? Um recém-nascido, que de repente não para de vomitar e sempre vai exigir a avaliação médica, de uma criança um pouco maior ali, pelo menos mais de 2 meses de idade, especialmente os maiores em idade escolar, que agora começa muito essas viroses, colites, né? E aí o que a gente pode fazer? Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Ai, que bacana. Então vamos fazer essa linha do tempo, Tati. Quando a gente pensa em vômito lá nos pequenininhos, o que a gente faz? Então, se é um recém-nascido, né, que vomita várias vezes, é necessário avaliação pediátrica. Isso pode ser um refluxo, às vezes até outras doenças, como uma obstrução, né, do esôfago, uma atresia de esôfago. Então, às vezes, algumas situações mais graves até podem acontecer no recém-nascido. Então, menor de 2 meses, sempre, imediatamente, conversar, entrar em contato com o pediatra. Mas quando a gente tem uma criança maior e, às vezes, está lá, chegou da escola, apresentou um episódio de vômito, né, ou de repente estava brincando no final de semana e teve vômito, a gente precisa direto levar no hospital ou a gente não faz nada, é sobre isso que eu queria conversar. Então é muito importante a gente lembrar que o vômito não é a doença, o vômito ele é um sintoma, né? Ele acontece dentro de um contexto e a gente entender esse cenário é o mais importante. Eu posso ter vômitos, por exemplo, porque comi uma coisa que não fez bem, eu posso ter vômitos porque de repente estava com uma virose, um quadro infeccioso, posso vomitar porque estava tomando um remédio, por exemplo, um antibiótico, que causou lá uma irritação estomacal e vomitou. Então, a causa do vômito é o que a gente deveria tentar pescar para a gente ter essa ideia se isso é mais grave ou não e tomar as decisões a seguir, né? Então, a mãe tem que estar sempre atenta para passar essas informações para o pediatra também conseguir compreender qual é a causa desse vômito, né? Uhum. E aí, assim, né, por exemplo, a gente está falando de uma criança em idade escolar, chegou em casa, vomitou uma vez e tal. Vomitou uma vez, a gente observa, né, procura fazer uma dieta mais leve, não adianta ficar forçando a comida. É bem interessante isso, gente, que quando, por exemplo, a gente está vomitando, não sei se já aconteceu com você também, mas a gente fica nauseado, você não quer comer, Com né? certeza. Então, não quer conversar, quer ficar quietinho. E aí a criança a gente quer forçar a comer. E a criança, exato. Então, ela fica prostrada, não aceita comida e a gente, ela não quer comer e ela vomitou. Ela não quer comer porque o corpo da gente é muito inteligente. Ele compreende que se ele vomita, ele perde mais do que se ele não come. Então, a criança que está nauseada, que vomitou, se ela não come e não vomita, ela ganha mais do que se eu forço e ela continua a vomitar. Porque no vômito, a gente vai perder também os eletrólitos, né? Lá do suco gástrico, sódio, potássio. Eu vou desidratar mais do que se eu simplesmente não tomar um copo de água. Então, a gente não força a alimentação numa criança que vomitou e está nauseada. A gente vai lá, fraciona a dieta, oferece o líquido, percebe o principal sinal é desidratação, né? Que vai chamar atenção. Então, tem xixi, a boquinha tem saliva, chorou tem lágrima, a gente vai devagarzinho e observa. Aí,